Boa noite. A minha escola de visitação foi o Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes, mais conhecido como estadual, né? Todo mundo conhece como estadual. Eu fiquei no período da noite com a professora Andréia, uma pessoa maravilhosa. Lá eu pude acompanhar como é a educação de jovens e adultos, o mais conhecido EJA. Para quem não sabe, as pessoas que em seu tempo normal de ensino não puderam estar em sala de aula por algum motivo, tanto por falta de condição financeira, tiveram que trabalhar. São vários os motivos que a gente encontra em sala de aula. Essas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar em sala de aula em seu tempo normal, elas retornam para fazer o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Existem várias modalidades dentro do EJA, que eu não vou adentrar aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo, mas a professora Andréia me explicou tudo direitinho. Bom, o relatório da visita, foram 2 relatórios, na verdade, a docência e a coordenação. Quanto à docência, na primeira noite acompanhando a professora Andréia, já fiquei maravilhada com a pessoa. É simplesmente o espelho que eu quero na minha vida. E uma pessoa super empática, super carinhosa, atenciosa com os alunos. Deu para perceber a preocupação dela com os alunos em sala de aula, sempre tentando diminuir qualquer dificuldade que tenha, ouvindo o que o aluno tem a dizer. Uma professora muito boa mesmo, e eu pude perceber que ela é muito empática. Como é educação de jovens e adultos, tinha um aluno na sala de aula que ele chegou, botou o fonezinho dele no ouvido e ficou lá. Em determinado momento, ela chamou a atenção do aluno: "Ei, tem atividade, você não vai fazer não?" Aí ele: "Professora, eu não tô muito bem, tô com problema familiar, tô com problema pessoal, não tô muito bem." A professora, em momento nenhum, elevou a voz, em momento nenhum se descontrolou. Ela simplesmente: eu tenho essa atividade para fazer, você precisa me entregar essa atividade. Quando você estiver bem, você me entrega, tá bom? E super empática com o aluno, em momento nenhum menosprezou, em momento nenhum criticou, entendeu o que estava acontecendo. Até porque, como ela estava conversando comigo, a educação de jovens e adultos é basicamente isso. Você entender que aquele adulto, aquele jovem, às vezes até aquele senhor, tá ali correndo atrás de uma coisa que ele não teve lá no passado. Porém, quando ele chega agora, ele tem muito mais responsabilidades, ele tem muito mais problemas, ele tem muito mais coisas a se preocupar do que quando ele era um adolescente. Então, acima de tudo, para ser uma professora de jovens e adultos, precisa-se ter um grau de empatia muito grande. E foi uma coisa que eu vi muito nela. Aí ela estava falando que ela não ensinava só nos jovens e adultos, ela ensinava adolescentes também. E a gente conversando, aí eu perguntei para ela do que se dá essa evasão quando existe, né? Sai da sala de aula jovem, adolescente e retorna depois de adulto. Aí ela falou que essa evasão pode acontecer por diversos motivos, dentre eles uma gravidez indesejada, uma dificuldade em certa matéria, uma dificuldade para chegar até a escola. Então, assim, a evasão escolar pode acontecer por diversas maneiras. A gente conversou também sobre as dificuldades do ensino à noite. Para quem não sabe, o EJA é em sua maioria no turno da noite. Aí, alguns motivos que ela citou foi a violência, né? Tanto nos arredores da escola, quanto nos bairros dos alunos. Os problemas pessoais dos alunos, a família, a mulher que sai de casa e deixa seus filhos, seu marido. Muitas vezes o marido não aceita. Então, assim,
é realmente muito difícil, mas em relação à professora, foi uma experiência maravilhosa estar com ela. Super educada, maravilhosa, maravilhosa. Tem uma didática, uma metodologia perfeita. Ela leva o aluno até o assunto mesmo, ela desenvolve, ela traz o aluno para si. A atenção do aluno, não tem como você prestar atenção em outra coisa em sala de aula a não ser nela. Uma professora muito maravilhosa. Falando sobre a coordenação do colégio, na segunda noite que eu fui, eu pude perceber que é uma coordenação muito humana. Eu não sei se é pelo fato de serem adultos lidando com adultos, já sabem já as dificuldades do dia a dia, mas é muito humana. Eu pude perceber que a relação dos alunos com a coordenação não é uma relação de quando você é adolescente, que tem aquele temor, aquele medo, não. Você percebe que é uma relação de colega mesmo, como se não fosse aluno e funcionário. É colega mesmo, estão ali para se ajudar. Tem um diálogo muito interessante entre aluno e coordenação. Então, foi muito bom. Em relação à coordenação, não tem um ponto negativo para ressaltar. Muitos organizados, super organizados, tanto em relação ao horário, tanto, como eu já falei, em relação a diálogo com os alunos. Eu pude perceber que quando que falta um professor, que a coordenação tem que subir um horário. Se a sala concorda, eles sobem. Se a sala não concorda, eles não sobem. Tem essa comunicação entre aluno e coordenação. Muito bom. O espaço da coordenação muito organizado. Pude perceber que os professores entre si interagem. No dia que eu cheguei, inclusive, estava tendo uma reunião de professores. Então, assim, para mim foi uma experiência muito significativa. Obrigada, professor David. Só reafirmou que eu estou no processo certo, no caminho certo, para chegar onde eu quero. Obrigada, boa noite.